Olá! Bem-vindos de volta ao canal Universo das Curiosidades. Hoje vamos levá-los em uma jornada fascinante sobre a história do navio Lady Juliana. Claro, você provavelmente sabe que a Austrália foi criada por condenados britânicos, mas você não tem ideia de quão selvagens esses navios com condenados poderiam ser, especialmente o primeiro navio cheio de mulheres prisioneiras. Esse conjunto diversificado de mulheres britânicas despachado pela Grã-Bretanha. Com a intenção de reestruturar a situação na colônia, Nova Gales do Sul era formado principalmente por delinquentes de pequena escala e pessoas que exerciam atividades sexuais como profissão. Estamos desvendando o intrigante e desenfreado universo do navio Lady Juliana, uma embarcação notória do século XVIII repleta de mulheres condenadas que foi enviada para a Austrália. Considerando que era o século XVIII, a viagem da Inglaterra para a Austrália durava cerca de 10 meses brutalmente longos. Durante a jornada marítima de porto a porto nos oceanos Atlântico e Índico, a Lady Juliana fez escalas em locais como Rio de Janeiro e Cidade do Cabo ao longo do trajeto. E essas não eram breves interrupções para compras de lembranças e esticar as pernas. Por vezes, permaneciam ancorados por várias semanas consecutivas. As condenadas frequentemente tiravam o máximo proveito de sua volta ao mundo e assumiam um dos poucos trabalhos disponíveis para as mulheres naquela época. Alguns dos oficiais e marinheiros da embarcação, todos supostamente do sexo masculino, até mesmo se envolviam no comércio. Infelizmente, a participação deles levanta questões sérias sobre o grau de coação a que essas mulheres eram submetidas em suas atividades. Seja por amor, luxúria, coação, tédio ou necessidade, muitas das mulheres a bordo do navio tornaram-se esposas dos oficiais e tripulantes. Embora esses romances e casamentos definitivamente não fossem legais, eles às vezes serviam a um propósito prático para as mulheres condenadas, muitas vezes significavam maior conforto durante o período. Como lembrou o comissário do navio Nicole, que manteve um diário detalhado das façanhas de Lady Juliana que incluía seu próprio romance com uma garota presidiária. Essa foi pelo menos uma história enraizada no amor verdadeiro. Ele até pretendia se casar com ela assim que seu mandato terminasse. Mas, infelizmente, os dois nunca chegaram ao altar. Nicole teve que voltar para a Grã-Bretanha, deixando Whitlam e seu filho na Austrália. Ele tentou encontrá-la e se reunir, mas tragicamente eles nunca mais se viram. E se você for levado pela história de amor de Nicole e Whitlam? Devo avisar que a maioria das parcerias a bordo não eram exatamente como os deles. A ausência de privacidade das prisioneiras no navio significava que os membros da tripulação tinham acesso a elas. E suas relações e interações poderiam ser não consensuais, considerando a idade de consentimento extremamente baixa na Grã-Bretanha do século XVIII. Alguns membros da tripulação não tiveram nenhum problema em levar esposas adolescentes durante a viagem. A historiadora Pamela Horne identificou Jane, de 14 anos, como uma dessas jovens esposas. Ela teve um bebê antes de chegar à Austrália. As mulheres da Lady Juliana tinham um propósito particular. Funcionários coloniais esperavam que um navio cheio de mulheres ajudaria a civilizar a florescente colônia de condenados. A ideia era que, com o aumento da presença de mulheres, iria promover uma conexão matrimonial, para melhorar a moral e garantir então um assentamento na colônia. As mulheres deveriam criar e manter famílias respeitáveis na vida nova. As penas de prisão impostas às mulheres tinham como objetivo transformá-las em exemplos morais que possibilitariam a reconstituição da unidade familiar britânica no exterior. As mulheres sendo transportadas no Lady Juliana eram prisioneiras, mas suas vidas foram punidas por infrações que honestamente não pareciam grandes coisas. Na verdade, a maioria das mulheres no navio havia sido presa e condenada por vários graus de furtos e também por prostituição. Uma das condenadas mais notáveis do navio era Elizabeth. Ela foi condenada pelo crime perigoso e hediondo de roubar um pano. As mulheres a bordo do Lady Juliana vieram de prisões britânicas. Embora o movimento de reforma prisional tenha começado a crescer no final do século XVIII, as condições da prisão inglesa de que escaparam eram deploráveis. As prisões estavam superlotadas e as doenças espalhavam-se rapidamente. Apenas estar em uma prisão poderia, acidentalmente, levar a uma sentença de morte. A maioria das passageiras condenadas dormia logo acima do convés de lixo e esgoto do navio, mas as mulheres da Lady Juliana tinham algo que em sua terra e prisão não havia: acesso consistente a cuidados médicos.
O navio tinha um cirurgião e era mantido relativamente limpo. Além disso, as mulheres não foram acorrentadas como prisioneiras em outros navios condenados. E elas poderiam negociar por melhores condições através de alguns favores. Apenas 5 mulheres morreram a bordo do Lady Juliana em comparação com as 267 mortes relatadas pelos outros navios. Então, embora não fosse um cruzeiro de carnaval, pelo menos a maioria das mulheres não morreu imediatamente. A grande maioria das mulheres que embarcaram no Lady Juliana tinham entre 20 e 30 anos de idade. Mary Wade foi uma dessas adolescentes, era mais nova no navio com 11 anos. Algumas das mulheres a bordo do Lady Juliana já eram mães antes do navio partir da Inglaterra. E assim trouxeram seus filhos com elas. Muitas das passageiras condenadas ficaram grávidas e até deram à luz durante a longa viagem. Os historiadores geralmente acreditam que 5 a 7 bebês nasceram no navio. Uma vez que as mulheres da Lady Juliana chegaram à sua nova terra natal, Nova Gales do Sul, elas rapidamente descobriram que poderiam desfrutar de liberdades que não podiam na Inglaterra. A maioria das mulheres de Lady Juliana conseguiram ser muito bem-sucedidas em suas novas vidas e foi fundamental para construir o futuro de um novo país. O incrível espírito empreendedor e as dificuldades dessas mulheres as ajudaram a encontrar maneiras e meios não convencionais de construir uma vida melhor, para si mesmas e beneficiar a sociedade em geral. Embora possam ter tido uma experiência difícil e aterrorizante, é sem dúvida o navio cheio de mulheres causou um impacto duradouro na Austrália e mudou o curso da história para sempre. As mulheres da Lady Juliana tornaram-se conhecidas como as mães fundadoras da Austrália. Entre suas agitações em portos de escala e a troca romântica a bordo do navio, sua jornada caiu nos livros de história como um dos mais lendários. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Obrigado!